Olá pessoas! Voltamos com um vídeo bem interessante e com os mini docs aqui no canal e faremos mais nessa próxima temporada da NFL. Esse vídeo foi sugestão do Marcelo Neves, que é membro patrono aqui do canal, então se você quer sugerir vídeos, documentários e tudo mais, seja membro patrono, que é a categoria mais Platinum, Gold, Diamond desse negócio chamado Code Plus. E a sugestão foi: quais os 7 campeões mais inesperados do Super Bowl? Eu não listei as 7 maiores zebras a vencer o Super Bowl. Estou pegando os campeões aqui, considerando até o início da temporada, que ninguém esperava muito, ou o meio da temporada, que aconteceu alguma coisa e o time acabou vencendo o Super Bowl. Este é o Top 7, um quadro que conta a história da NFL em listas, que eu sei que vocês gostam bastante. E já vamos então para o nosso 7º colocado. E antes do primeiro, algumas menções honrosas, mas vamos para o 7º colocado. Nosso 7º colocado, ele poderia não constar na lista se a gente tiver um olhar diferente para o passado, mas se a gente for pensar com a nossa cabeça em 2017, esse é um time que merece sim estar na lista de 7 campeões mais inesperados do Super Bowl. Por quê? O Philadelphia Eagles tinha o melhor elenco da NFL naquela temporada. O Carson Wentz, e sou esquisito falar isso, né? Mas estava brigando para ser MVP naquele ano. O MVP acabou ficando com o Tom Brady, mas enfim, o Wentz estava jogando muito bem até se machucar contra os Rams, um jogo que eu estava até comentando, inclusive. E aí, no lugar do Carson Wentz, veio o Nick Foles, que teve um brilho ou outro na carreira, mas muito pouco, né? O Nick Foles teve jogo de 7 touchdowns já, né? Antes daquele 2017, mas era um quarterback deveras limitado. Depois disso tudo acabou se mostrando também bastante limitado, essa é a verdade, mas naquela campanha de 2017, naquela pós-temporada, o Nick Foles foi mágico e uma das maiores cinderelas da história da NFL. Os Eagles foram o primeiro time da história da NFL, seed número 1, cabeça de chave número 1, porque teve a melhor campanha da NFC naquela temporada, a ser zebra em todos os jogos dos playoffs. Os Eagles nas bolsas de apostas foram zebra contra os Falcons na semifinal da NFC, contra os Vikings na final da NFC, esses 2 jogos jogando em casa, e contra os Patriots no Super Bowl 53. Venceram os 3 e é uma das histórias mais inesperadas, porque perdendo o seu quarterback, brigando para o MVP, colocando um reserva que era meio refúgio naquele momento, ninguém acreditava no Nick Foles, mesmo assim, Doug Peterson, Nick Foles e outros tantos jogadores para lá de interessantes daquela equipe acabaram sendo campeões do Super Bowl, primeiro título do Super Bowl, aliás, do Philadelphia Eagles. O nosso 6º lugar, hoje também parece esquisito colocar esse time como um dos campeões inesperados do Super Bowl. Vai ter outro time que vocês vão se sentir um pouco assim, mas o San Francisco 49ers de 1981 foi um campeão inesperado do Super Bowl. Por quê? Porque os 49ers saíram de campanha 6-10 para 13-3 na temporada de 81. Finalmente as coisas começaram a engrenar com o Bill Walsh, que não entrou pressionado para perder o emprego, mas demorou até as coisas engrenarem lá em São Francisco, e esse foi o início do que seria uma dinastia dos 49ers nos anos 80, né? Os 49ers vencem o Super Bowl em 81 contra os Bengals, depois voltam ao Super Bowl em 84 e vencem contra os Dolphins, e aí no final dos anos 80 aquele time atinge o seu apogeu, né? Em 88 o tricampeonato com o Bill Walsh, ele aposenta, e em 89 o time vence de novo no primeiro ano com o George Seifert. Ainda venceria de novo, né, com o Steve Young em 95, mas os anos 80 foram dos 49ers. Isso começou lá atrás, em 1981, quando era um time que ninguém dava muito. A verdade é que na final da Conferência Nacional daquele ano, que termina com aquela jogada icônica, uma das mais icônicas da história da NFL, The Catch, os 49ers não era realmente um time que as pessoas estavam levando muito a sério, embora tivessem uma campanha formidável, né, 13-3, sediaram aquele jogo contra o Dallas Cowboys, que foi o time na NFC dos anos 70. Os Cowboys, considerando só a Conferência Nacional, foram o melhor time da década anterior. Eliminaram os Cowboys e talvez colocaram um fim naquele America's Team do Tom Landry, com aquela eliminação em 81, e ascender ao Super Bowl contra os Bengals foi muito importante, até psicologicamente, né? Porque o Bill Walsh, ele era considerado o sucessor do Paul Brown no Cincinnati Bengals, ele não foi o sucessor, ele não teve essa oportunidade, foi chutado dos Bengals, encontrou refúgio mais tarde nos 49ers e bateu os Bengals, aliás, 2 vezes no Super Bowl. Então, nosso 6º lugar é o início de uma dinastia dos 49ers, mas naquele ano ainda era um pouquinho inesperado que São Francisco vencesse o Super Bowl e acabou vencendo. Quando o time chega nos playoffs via wild card, a gente às vezes olha e fala, será que dá? Às vezes o time é muito forte, está numa divisão muito difícil, como os Broncos em 97, né? Ou às vezes tem um quarterback muito bom e as coisas engrenam de vez na pós-temporada, como foi o caso dos Packers da temporada de 2010. 2010? Tô ficando velho, hein? 2010, né? 2009 os Saints, 2010 os Packers com Aaron Rodgers. Mas
Vocês sabiam que a primeira vez que um time vindo do Wild Card vencer o Super Bowl, isso faz pouco tempo, mas muito tempo ao mesmo tempo, né? Só que pouco tempo. 1980, o primeiro Super Bowl em 1966. Aí os playoffs são expandidos e tal. Em 1980 a gente tem o primeiro time que vence o Super Bowl via Wild Card. Os Raiders naquele ano, Oakland Raiders ainda, Oakland Raiders, que depois vão para Las Vegas, eles tinham um quarterback que, como eu posso dizer, seria meio que equivalente... eu acho que dá pra falar dessa forma. Seria equivalente ao Baker Mayfield, tipo, no meio da carreira dele, ir pra um time, ir pelo Wild Card e vencer o Super Bowl. O Jim Plunkett tinha vencido o Heisman no college, foi a primeira escolha geral, e aí ele foi encontrar refúgio nos Raiders, e em 1980 os Raiders acabaram encaixando tudo e venceram o Super Bowl naquele ano. Então, por ser o primeiro campeão vindo do Wild Card, é muito difícil fazer uma lista de campeões inesperados sem colocar um time que sequer ganhou a sua divisão. E é a primeira vez que isso aconteceu e venceu o Super Bowl. Então esses Raiders de 1980 são bastante importantes por conta disso. E tem que estar nessa lista, óbvio. Bom, a gente sai dos anos 80 agora e volta mais perto para um time que muitos de vocês com certeza assistiram. E eu vou ser muito honesto. Eu esperava que esse time fosse cair bem antes do que acabou caindo, e não caiu, né, porque foi campeão do Super Bowl. O New York Giants de 2007 é o nosso quarto colocado, e foi um time que, como os Raiders de 1980, veio pelo Wild Card. Mas um momento diferente da NFL, e os obstáculos que os Giants enfrentaram naquele ano foram obstáculos inacreditáveis. Os Giants classificaram, e aí já estavam classificados na última semana quando pegaram os Patriots. Naquela época a NFL não colocava só confrontos dentro da divisão na última semana. Foi um jogo no sábado à noite, New England buscando muita coisa ainda, né? Já tinha a folga garantida, já tinha a vaga, a divisão, mas buscava a primeira campanha 16-0 da história da NFL. E os Giants já classificados recebendo os Patriots no sábado à noite em casa. E eles deram muito trabalho para os Patriots naquele jogo. Seria apenas um presságio do que viria. Os Patriots venceram aquele jogo no antigo Giants Stadium na temporada regular. Depois seria diferente. Nova York, então, foi aos playoffs via Wild Card naquela temporada. Primeiro jogo fora de casa contra o campeão da divisão sul da Conferência Nacional, o Tampa Bay Buccaneers. A expectativa é que os Giants já caíssem naquele jogo. Não caiu. Aí depois, os Giants fora de casa pegaram o Dallas Cowboys, de um Tony Romo inspiradíssimo naquele ano. Os Cowboys com um ataque pra lá de interessante. A expectativa é que no Texas Stadium o New York Giants sucumbisse diante de um time que tinha mais talento e que tinha uma campanha melhor e que era da mesma divisão. Eles não caíram. Aí os Giants embalados, que tinham uma sequência formidável de vitórias fora de casa, diga-se, na final da NFC, aí já era demais, né? Vai pegar o Brett Favre, provavelmente no final da carreira. Agora vai finalmente pro Brett Favre vencer o seu segundo Super Bowl, pelo menos voltar ao Super Bowl pela primeira vez desde os anos 90. Tudo lindo e perfeito, Lambeau Field, frio pra cacete. O Tom Coughlin, técnico dos Jets, parecendo um pimentão, né, com frostbite, todo vermelhinho, tadinho, com frio. E aí na prorrogação, o Brett Favre é interceptado, o Tynes entra, chuta e leva os Jets ao Super Bowl. Aí chega, acabou, né? Porque eles vão pegar os Patriots de novo, eles perderam para os Patriots, sofrido, mas perderam na semana 17. 14 pontos de favoritismo para New England, o melhor time da história da NFL, o melhor elenco da história da NFL. Não tem como o Eli Manning ganhar esse jogo. Aconteceu. Esse time dos Jazz 2007 é legal demais, né? Nossa, é legal demais. E é isso. Né? Os Giants foram um dos mais inesperados campeões do Super Bowl. Pouca gente apostaria no final da temporada regular e durante os playoffs que os Giants sequer chegariam à final de conferência. Eles foram eliminando os times que teoricamente eram mais fortes e eliminaram o time mais forte de todos em temporada regular, os Patriots de 2007, que eu nunca vi um elenco tão bom como aquele. Ganharam o Super Bowl mais do que merecido, mais inesperado. Bom, se o torcedor dos Patriots ainda está comigo, né, porque pode ser que muitos deles já tenham fechado o vídeo ou ido ver um SMR para, né, colocar a cabeça no lugar aí. O meu SMR, inclusive, é ver propagandas antigas no YouTube, eu adoro, cara. Eu coloco lá, Intervalo Globo 1993, amo. Puta, que tesão que eu tenho nisso. Mas se o torcedor dos Patriots continua com a gente, espero que continue. Agora vamos falar do terceiro mais inesperado campeão do Super Bowl. E por que ele está acima dos Giants? Porque, queira ou não, o Eli Manning era um quarterback com uma boa reputação na NFL. Ele foi uma primeira escolha geral. O terceiro colocado, a gente está falando aqui, a gente está falando da situação bem parecida. Um time que ninguém dava muita coisa, com uma defesa interessante, jogando no Super Bowl favorito zebra por 14 pontos contra o time mais forte da NFL, o ataque mais forte da NFL,
que tinha sido campeão recentemente. Os Patriots naquele ano, em 2001, tiveram, no primeiro ano do Tom Brady, uma campanha de 5-5, Tom, para começar a temporada. Eu falo Tom, aí você aparece, né? Que coisa. 5-5 para começar a temporada, e o Belichick no ano anterior teve uma campanha de 5-11 com o Drew Bledsoe. Esse 5-5 era sem o Drew Bledsoe, porque ele machuca na semana 2 contra o New York Jets, com o Brady, uma escolha de sexta rodada. Parecido com a história do Brock Purdy, né, que eu sei que muita gente gosta de comparar, mas de certa forma é parecido. Só que a diferença é que os Patriots não tinham um elenco como tinha de São Francisco, todo mundo sabia que era a melhor defesa da NFL junto com o Dallas, que tinha o Deebo Samuel, o Christian McCaffrey no final do ano. Não tinha nada disso em New England naquela temporada, em 2001. Era um elenco muito ok no ataque, para baixo, e uma defesa sólida, com algumas peças ali, Ty Law, o Mike Vrabel chega só depois, mas já tinha, naquele ano não estava, mas já tinha o Ted Bruschi, enfim, Lauren Milloy. Era uma defesa bem arrumadinha, como é tradicionalmente a dos Patriots. Seria parecido com o ataque dos Patriots deste ano ganhar o Super Bowl. Só que o Tom Brady, como ele próprio diz, não dá para medir o coração dos jogadores no scout pro draft, né? Os Patriots começaram 5-5 aquele ano, depois embalaram, ganharam a divisão, chegaram nos playoffs, aí teve o Tuck Rule Game contra o Oakland Raiders, que tem toda aquela polêmica de se foi fumble ou não foi, né? O Charles Woodson forçando algo que pela regra da época não era fumble, voltou a jogada, os Patriots venceram num chute na neve do Vinatieri, depois pegaram os Steelers na final de conferência fora de casa, e tem uma história bem interessante que os Steelers já estavam com as malas prontas para viajar para Nova Orleans e enfrentar os Rams no Super Bowl. Os jogadores já tinham levado as malas, que acharam que ia sair do estádio para o aeroporto para ir para o Super Bowl, porque naquele ano, por conta do 11 de setembro, foi mais curto o espaço entre a final de conferência e o Super Bowl. O Brady machuca naquele jogo, entra o Drew Bledsoe e dá conta do recado. Ainda um pouco de controvérsia, mas o Bill Belichick coloca o Brady para jogar contra os Rams no Super Bowl, e um plano de jogo formidável da defesa dos Patriots, punindo fisicamente o Marshall Faulk, punindo o ataque dos Rams. E os Patriots conseguem seu primeiro título depois de bater na trave 2 vezes. Em 85 foram completamente amassados pelo Chicago Bears, o único título dos Bears pelos próximos 10 milhões de anos. E em 96 contra o Brett Favre nos Packers. Finalmente veio o título, mas não sem sofrimento. Além da defesa ter jogado muito bem contra os Rams, estancaram os Rams até o último quarto. A gente tem uma última campanha formidável do Brady. Última campanha na qual, na transmissão americana, o John Madden, que dá nome ao jogo, e talvez o maior comentarista da história dos esportes americanos e campeão do Super Bowl 76 com os Raiders como técnico, vira e fala: eu iria pra prorrogação, né? Tom Brady. Quem é Tom Brady? Não é o que o Charlie Wise, o coordenador ofensivo, e o Bill Belichick decidem. O Brady conduz a campanha de maneira muito fria, Vinatieri chuta e os Patriots vencem, mesmo zebras, por 14 pontos naquele jogo contra o Greatest on Turf, o St. Louis Rams, que era amplamente favorito. Mas essa não é a oportunidade que a gente tem o mais inesperado campeão do Super Bowl. Vamos ver qual é a segunda? Ok, é esquisito falar que um time que teve 13-1 de campanha na temporada regular seja considerado inesperado como campeão do Super Bowl. Por isso o contexto é muito importante. A gente está no terceiro Super Bowl para o que é até então o único título do New York Jets. Foram 2 Super Bowls, Packers e Chiefs e Packers e Raiders. Os Packers do Vince Lombardi venceram pela primeira e segunda vez o troféu que depois seria nomeado de Vince Lombardi Trophy. No terceiro ano, os Packers já não tinham mais o Vince Lombardi e o Baltimore Colts chegou amplíssimamente favorito para vencer o Super Bowl 3 e dar mais um ano o título do Super Bowl para a NFL. A AFL, liga rival que foi criada em 1960, já estava roendo os dentes porque, afinal de contas, tinha uma fusão para acontecer e em 1970 haveria uma fusão e a AFL viraria a Conferência Americana, que a gente conhece hoje. Inclusive, os Colts saem da NFL antiga para a Conferência Americana. Vale lembrar, né, que a gente fala Colts e Jets no Super Bowl, tem alguma coisa esquisita, porque os Colts não faziam parte da que viria a ser a Conferência Americana. E os Jets chegam no Super Bowl zebra por 18 pontos, mesmo tendo campanha tão boa. A questão é que os Jets aqui é tipo aquela época que a gente tinha o Mundial de clubes só Europa e América do Sul, só que quando os sul-americanos ganhavam o Mundial, porque isso aí também nunca mais vai acontecer, basicamente. E a AFL seria meio que a América do Sul, a Conmebol nessa história, e a NFL antiga seria a UEFA. Era meio que tipo, os caras olhando meio torto, assim, meio tipo com nojinho, tipo, AFL. Pois é, mas os Jets do Bill Belichick, treinador, e principalmente do Joe Namath, fizeram um jogo muito competente. E antes do jogo, o Joe Namath, mesmo zebra por 18 pontos, garantiu a vitória. Todo mundo deu risada, achando que ele estava muito louco de garantir a vitória contra os Colts, que era um time teoricamente melhor, de uma liga muito melhor. A vitória acabou vindo, e essa vitória no Super Bowl 3, que inclusive é o primeiro jogo que se dá o nome de Super Bowl oficialmente, até então era AFL, NFL, Championship Game, tipo, aí depois realmente, né, fala-se Super Bowl,
é a vitória que meio que dá legitimidade, dá o verniz para a fusão NFL e AFL. Certo, Tom? Certo. Vamos ao número 1, mas antes, recapitulando, de 7-2 e algumas menções honrosas. Nosso 7º lugar, os Eagles de 2017, zebra em todos os jogos da pós-temporada, mesmo tendo aí a primeira campanha da NFC, o Seed 1. Nosso 6º lugar, os 49ers de 81, que tiveram 6-10 no ano anterior, e com o Joe Montana e o Bill Walsh finalmente venceram o título, depois de eliminar o Dallas Cowboys com o The Catch do Dwight Clark na final da NFC. Nosso 5º lugar, o primeiro time a vencer o Super Bowl via White Card, os Raiders, em 1980, com o Jim Plunkett, que já era considerado bust, e venceu aí esse Super Bowl, o segundo Super Bowl dos Raiders. Nosso 4º lugar, os Giants de 2007, que foram aí um time que venceu várias partidas fora de casa, com vários times acima da média nos playoffs, e detonou o New England Patriots com campanha invicta no Super Bowl 42. Nosso 3º lugar, os Patriots de 2001, que tinham começado o ano 5-5, venceram a divisão com o quarterback escolha de 6ª rodada em seu 2º ano, um certo Tomás Eduardo, que dá nome ao meu gato. Nosso 2º lugar, New York Jets 68, 13-1 na temporada regular, mais 18 pontos zebra, e a AFL ninguém dava nada, e venceram. E antes do nosso 1º lugar, as nossas menções honrosas. Os Ravens em 2000 podem ser considerados... Tá derrubando tudo aí, Tom. Podem, em certa medida, porque tiveram vários quarterbacks naquela temporada e o Trent Dilfer não era grande coisa. A defesa dos Ravens, ela se arranjou naquele ano, foi uma das melhores da história da NFL. Os Bucks em 2002, muita gente considera também, porque estava sempre chegando no quase, mas já tinha uma defesa muito forte, né? Faltava um pouquinho de ataque naquele time e a chegada do Gruden acabou ajudando nisso, certo? Então, só para citar dois exemplos aí. Tem os Giants de 2011 também, mas já tinham vencido antes e tal. De qualquer forma, os Giants eliminam os 49ers fora de casa na final da NFC e batem de novo os Patriots. Acho que é uma menção honrosa também. Se faltou alguma menção honrosa, coloca aí nos comentários, per favore. E o nosso 1º lugar é o St. Louis Rams de 1999. Os Rams tinham no Trent Green finalmente a opção de quarterback que ia levá-los à Terra Prometida e vinham de uma temporada 4-12 em 98, basicamente com o mesmo elenco. O Trent Green machuca na pré-temporada. Aí a coisa desanda de vez. O Dick Vermeil, técnico do time, faz uma coletiva de imprensa chorando pra cacete, fala que com o Kurt Warner a coisa vai melhorar, todo mundo dá risada, olha, fala, esse cara tá completamente louco. O Vermeil, que inclusive chegou no Super Bowl com os Eagles em 1980. O time tem 13-3. Os Rams tiveram 13-3 de campanha, com um quarterback que ninguém nunca tinha ouvido falar, que não tinha sido draftado em 94 e que até um tempo atrás ele era um cara que trabalhava numa grocery store, numa quitanda, num mercado nos Estados Unidos, na Hy-Vee. Esse cara é o Kurt Warner, a maior cinderela dos esportes americanos e da NFL com certeza absoluta. O Kurt Warner, no comando daquele time, trouxe o ataque da Arena Football, um ataque vertical, um ataque preciso, um ataque explosivo, com o Isaac Bruce, Torrey Holt e o Marshall Faulk, grande recebedor como running back. É um ataque que, com o Mark Martz chamando, coordenador ofensivo, estava pelo menos 15 anos à frente do seu tempo. Rodando shotgun, rotas longas, drop back de 7 passos. Espetacular. Kurt Warner MVP, merecidamente. Os Rams vencem os Titans por um tackle de 1 jarda no Super Bowl naquele ano, e temos aí o mais inesperado campeão da história do Super Bowl, até porque os Rams eram dos 5 times com pior cotação naquela temporada para vencer o Super Bowl, e acabaram vencendo em 1999, depois de uma campanha 4-12, e aí viraram um titã na NFC e na NFL no início dos anos 2000, chegaram no Super Bowl de novo em 2001 e perderiam para os Patriots. É isso, meu povo, fizemos todos os tracos que podíamos. Para mais documentários, clique aqui, ou aqui, sei lá, que vai ter o quadradinho com a playlist do Top 7. E se você quer sugerir temas, não esqueça de ser membro, porque eles podem votar em temas de documentários e sugerir também. O próximo documentário são 7 jogadores que deveriam estar no Hall da Fama, mas que ainda não estão no Hall da Fama. E depois já está definido o próximo também. 7 piores times da história da NFL. Isso vai ser divertido, isso vai ser bem engraçado, tá bom? Beijo carinhoso e muito obrigado aos membros patronos, sem eles não seria possível esse documentário. E também a todos os membros Like Plus que financiam essa enorme bagunça e dão ração pra esse gato trouxa que tentou causar no vídeo algumas vezes, mas não conseguiu. Certo? Tchau, meus lindos. Até a próxima e voltaremos com documentários esse ano, fiquem tranquilos. Obrigado ao André, nosso editor também. Até a próxima. Bye, bye.